Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para transmitir uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma lição importantíssima desse terceiro trimestre de 2022. Acabamos ali as 13 lições do Sermão do Monte, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E agora, nesse trimestre, estamos adentrando também numa lição importantíssima, porque a lição desse trimestre nos fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, nesse terceiro trimestre. Então, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Então fique atento aí, fique ligado, ok? Porque é muito importante essa lição, ok? É uma prevenção para mim, para você, para toda a Igreja de Cristo, para todos nós. Estarmos atentos aí para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, desde já, se inscreva aí no canal, isso é muito importante para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Deixa seu like, comente, compartilhe, ok? Então, vamos lá. Lição de número 1, dia 3 de julho de 2022. Então, o título da lição é As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, o objetivo dessa lição é justamente isso, destacar, ok? As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, que é o título também da lição de número 1. Vamos lá. Texto áureo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E a verdade prática nos diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia do combate com as armas espirituais dadas por Deus. Quer dizer, saia ao combate, ok? Com as armas espirituais dadas por Deus. Então, vamos lá. Primeiro, falando sobre sutilezas, o que vem a ser a palavra sutileza? O que quer dizer isso? Visto que é a palavra-chave dessa nossa lição. Então diz assim, sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Nesse trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Então, já podemos perceber aí que essa sutileza é algo que vem de uma forma em que, se nós não estivermos verdadeiramente alicerçados na oração, na palavra, na comunhão com Deus, nós não percebemos. Ok? Então, no livro de Coríntios, lá em 2 Coríntios, tem um versículo que diz o seguinte, que não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para confundir. Ok? Então, daí nós precisamos estar revestidos das armaduras do poder de Deus, da palavra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para podermos ter discernimento. Aonde está Deus, aonde Deus não está, ok? Discernimento quando é Deus, quando não é Deus, quer dizer, quando é Satanás, quando é a carne. Então, tudo isso nós precisamos discernir. Então,
ele diz claramente aqui, dos últimos tempos. O que é os últimos tempos? Os últimos tempos se refere ao tempo em que Jesus ressuscitou dos mortos. Iniciou ali uma nova era, aonde os discípulos foram revestidos do poder do Espírito Santo, a qual Jesus já havia proclamado antes, e ali começou uma nova era da igreja. Então, a partir da ascensão de Cristo, vamos dizer assim, que está se referindo aqui esse termo, os últimos tempos, que se estende até hoje. Imagine, ó, nosso calendário aí, há 2000 e poucos anos, ok? Onde Jesus esteve na terra, ressuscitou, e nós estamos vivendo. Então já se passaram esse tempo todo, já se passou esse tempo todo. Então imagine, a volta de Cristo nesses dias agora está mais perto do que nunca, ok? Então vamos aí prosseguir, ok? Então a nossa introdução, que nos diz, a igreja está sob ataque. Esses ataques são sutis e perspicazes, conforme já falamos. Neste trimestre estudaremos a respeito da sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. Para desenvolver esse importante tema, contataremos com o comentário do pastor José Gonçalves, mestre em teologia, escritor, articulista e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, ok? Então vamos lá. Introdução. Mais uma vez, estudaremos a respeito de diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga aliança, quer dizer, no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento também, ok? Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou com a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás, que se opõe à igreja de Cristo. Então, tudo aquilo que é contrário à palavra, contrário aos bons princípios, às boas maneiras, enfim, contrário à palavra de Cristo, contrário à palavra de Deus, é o espírito do anticristo operando, é Satanás operando para confundir, para enganar, porque essa é a sua meta, ok? Enganar, confundir o maior número de pessoas possíveis e desviar do caminho da salvação. Mas Cristo está pronto para esclarecer e para nos guiar no caminho da salvação, ok? Então vamos lá. Tópico de número 1. A igreja sob ataque. Subtópico 1. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistemática às verdades cristãs cresceram nos últimos dias, ok? Nesses dias em que estamos vivendo. Em anos passados, as perseguições e conflitos bélicos eram instrumentos usados. Hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de um comportamento e prática contrários à fé cristã. Então, antigamente havia aquelas guerras, né, travadas com armas e tudo mais, com os inimigos de Israel. Hoje nós vemos esses ataques de uma maneira sutil, sorrateira, tentando contrariar a igreja de Cristo, querendo contrariar a palavra de Deus, mostrando fundamentos, normas, doutrinas, coisas que tidas como normais, mas na verdade não é normal, porque está contrariando a palavra de Deus. Então isso aí é um mundanismo, é o que nós estamos vivendo, ok? Então vamos lá. Subtópico 2, o alerta para o povo de Deus, ok? Então, nós temos aí alguns versículos
já para nós começarmos a ganhar tempo. Então nós temos aí, por exemplo, em Atos 17, no versículo 18, está escrito: nos últimos dias acontecerá de Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então o Espírito de Deus está derramado sobre toda a carne. Então isso é justamente o quê? Uma fortaleza que eu e você, que é a igreja do Senhor, temos. O Espírito Santo de Deus, para podermos combater essas forças espirituais do mal. Então, Gênesis 37, do versículo 5 ao 7, nós vemos aí vários outros versículos onde Deus sempre alertou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo enganado, mas Deus sempre levantou homens, mulheres, pessoas de Deus para alertar o seu povo, para avisar o seu povo. Por exemplo, nestes versículos aqui, nós temos, por exemplo, uma alerta, aonde o quê? Deus falou com José do Egito, ok? E contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais, e disse: ouviste o sonho? Então Deus se manifestou para José em sonhos. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que no meio do molho se levava um também, e ficava em pé. E esses molhos, e se inclinava, os outros molhos se inclinava ao meu molho. Então Jesus já estava ali, Deus já estava avisando a José a respeito da sua elevação espiritual sobre os seus irmãos e sobre também o seu pai e a sua mãe. Então Deus se revelando aí a sonhos. Também Isaías, capítulo 3, versículo 16 e 24, ok? Deus advertindo ali, ainda mais disso o Senhor, diz o Senhor, as filhas de Sião se exaltam. Então Deus estava falando, alertando sobre o comportamento das mulheres naquela época, das filhas de Sião, que andava se exaltando e não honrava a Deus, não se preocupava em ter comunhão com Deus. Então Deus estava alertando para que elas ficassem atentas e se arrependessem do seu comportamento, que estava desagradando a Deus. Então, vários são os versículos aí que nos mostram, né? Isso é só alguns exemplos. Então, vamos prosseguir. Temos muitos outros aí exemplos de alerta, né? Temos aí 2 Reis também, né? Vamos ver mais alguns. Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria, está aí em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 12. Então, visto que isso é muito importante, para entendermos que Deus nunca deixou o seu povo enganado. Deus nunca deixou o seu povo sem aviso, sem alerta. Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 ao 27, que nos diz sobre o fim. O fim vem. Deus estava alertando a nação de Israel sobre um castigo iminente que viria sobre eles devido a eles terem se apostatado também da fé. E Ezequiel capítulo 7, no 21, só a parte B do versículo, para ficar melhor, porque é muito importante, nos diz assim: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ok? Então vamos lá. Então esse é o subtópico 2. O Espírito expressamente nos diz que nos últimos tempos se apostatarão alguns da fé. Então, quer dizer, se afastarão da fé. Então, se apostatar da fé está se referindo
a pessoas que uma vez esteve em comunhão, uma vez esteve com Cristo, uma vez conheceram a palavra de Deus e depois se desviou, se afastou completamente e começou a falar a falar heresias, coisas que não provêm na palavra do Senhor, ok? Então vamos lá, no subtópico 3, nos fala sobre a igreja na reta final. Então temos aí alguns versículos, não é? Mais uma vez dizendo que últimos tempos se refere à era da igreja, ok? É a era que estamos vivendo. Então temos aí Atos 2, versículo 17, nos últimos dias acontecerá de Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então ele faz menção outra vez desse versículo, porque isso para nós é muito importante. E também 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 7, que nos fala também, sabe, porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Porque haverá tudo isso aí, né? Desobedientes, a pais e a mães, blasfemos, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Então, tá aí vários adjetivos ruins, várias qualidades ruins, né? Mostrando a distorção do caráter, né? Das pessoas nesses últimos tempos em que estamos vivendo. Então não é de se admirar que tantas coisas ruins vêm acontecendo, muitas das vezes, de comportamentos, de guerras, e mais, e de coisas que nós vemos acontecer nas várias áreas aí da sociedade, ok? Então vamos lá, subtópico 2, nos fala sobre a natureza do ataque. De onde provém esse ataque? Ok? Então nós temos aí alguns versículos também interessantes. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele faz aí menção, certo? Que fala o quê? Sobre pessoas hipócritas e mentirosas, de hipocrisia de homens, né? De pessoas que falam mentira. Então a palavra hipocrisia, ela vem do termo falsidade, mentira, ok? Então, cauterizada a sua própria consciência. Então, uma pessoa com a consciência cauterizada, né? É alguém que não tem mais condição de discernir entre o certo e o errado. Aleluia! Entre o santo e o profano. Porque a pessoa já cauterizou a sua mente e não quer ouvir, não quer dar crédito à palavra de Deus. Então daí esse termo aí em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ok? Então tá aí, o ataque é de natureza moral, é o que nós estamos falando agora, é para atingir a moral, é para torcer, ok? O caráter do homem, né? Da mulher, das pessoas, de uma forma em geral. Então vamos lá. No tópico 3, então nós temos aí a esfera do ataque. Onde é que acontece esses ataques, né? Em qual esfera? Em qual região? Então o subtópico 1 nos diz a esfera religiosa. Então, o que diz respeito à religião, ok? Então diz assim, é importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que
ele acontece na esfera religiosa. Quer dizer, acontece na esfera da igreja. Então tá aí, de novo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Apostatarão alguns da fé. Ok? Então o quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ok? Então, nós temos aí nessa esfera, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, proibindo o casamento. Então, ele diz aqui, por exemplo, quando nós vemos aí em Gênesis capítulo 2, versículo 24, nos fala, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Então, o casamento é uma instituição divina, é uma instituição de Deus, ok? Então, a Bíblia diz também lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, digno de entre todos seja o casamento e o leito sem mácula, mas os que se dão à prostituição, Deus os julgará. Então, a própria Bíblia, ela aprova o casamento, mostra o casamento como uma instituição sagrada, uma instituição de Deus. Então, a banalização do casamento é um ataque aí, ok? Nessa esfera religiosa. Ok? Então, vamos lá, prosseguindo. 2. A esfera social. Então, outra esfera de ataque de Satanás, a igreja, é nessa esfera social. Não é? Social o nome já está dizendo, né? Aonde em sociedade, aonde vivemos, não é? Os ambientes em que vivemos. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Então, o diabo se opõe à família. O diabo é contra a família. Por isso que essas pessoas que são contra o casamento, elas estão se opondo também à família, visto que a família é um projeto de Deus. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, né, que ainda fala também proibindo o casamento, nos diz que, sem dúvida, uma das mais importantes instituições é a família. Na sociologia, nos diz o quê? Que a família é a célula mãe da sociedade, a célula máter da sociedade. Então, as mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Então, as próprias organizações aí políticas, certo? As instituições políticas têm procurado desarticular e desfazer da família, mudando o que Deus criou, por exemplo, como a união entre duas pessoas heterossexuais, não é? Macho e fêmea, conforme diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, né? Macho e fêmea os fez. Então, daí por diante, ok? Não que nós sejamos contra o homossexualismo, contra o lesbianismo, nós amamos essas pessoas, Deus ama essas pessoas, porém, tudo isso são práticas proibidas biblicamente, são práticas abomináveis à luz da Bíblia. Então, essas coisas são normalizadas, né? Como se fossem normais. E muita gente já está recebendo essas coisas como normais, estão sem forças para falar, para guerrear. Nós precisamos de guerrear em nome de Jesus, para que em nome de Jesus, várias pessoas que estão presas aí a todas essas sutilezas de Satanás possam ser libertas para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Famílias fortes,
igrejas fortes. Ok? Então tá aí a esfera do ataque. Né? Então vamos lá. Tópico de número 4 nos fala o seguinte: a igreja protegida. Então vamos lá ver como é que a igreja estará protegida. Número 1, através da exposição da palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que dá alicerce, que dá força, não é? Conforme falamos muito bem lá no Sermão do Monte, né? na lição passada, Mateus 7, do versículo 24, lá até o 27, nós vimos lá aquela casa que é construída na rocha, né? Então, a pessoa que está alicerçada em Cristo Jesus. Então, temos aí 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 5, não é? Que não diz assim: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo está aí falando para Timóteo, ok? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, está escrito assim: porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ok? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então lá, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então, enfim, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o diabo. Muito pelo contrário, nós precisamos amar as pessoas, amar até os nossos inimigos. Esta é a recomendação da palavra de Deus, é a recomendação de Cristo Jesus, ok? Então, este é o primeiro subtópico da igreja protegida. Exposição da palavra de Deus. A palavra, diga-se de passagem que o método de exposição da palavra é muito importante. O sermão, existe aí o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Esse sermão expositivo, ele é muito bom, porque o nome já está dizendo expositivo, porque ele expõe de uma forma ampla a palavra de Deus, nos trazendo assim mais luz, entendimento, mais conhecimento acerca da palavra. Então as igrejas precisam explorar mais esse tipo de sermão nas pregações. Os pregadores precisam explorar esse sermão expositivo, ok? Então vamos lá. Subtópico 2. A prática da oração. Então daí a importância da prática da oração. Então nós temos aí alguns versículos que nos vai trazer esse esclarecimento. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, está escrito: orai sem cessar. Em Efésios, no capítulo 6, lá, fazendo parte das armaduras de Deus, tem lá um versículo que nos diz: tomando sobretudo a oração, né? Orando em todo o tempo, com oração e súplica por todos os santos, para que me possa dar a palavra com confiança, a qual eu sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente. Então o apóstolo Paulo está fazendo um apelo para que a igreja venha orar por ele, que estava ministrando a palavra. Então devemos orar
né? Principalmente o quê? Pelas pessoas que ministram a palavra, porque essas pessoas estão na linha de frente, combatendo contra o diabo, combatendo contra o pecado. Então daí vem as afrontas, vem as retaliações. Então a oração, ela é importante. A Bíblia diz também lá no livro de Timóteo que devemos fazer oração por todos os homens. 1 Timóteo 2 ou 2 Timóteo 2, uma coisa assim, ok? Está escrito lá, devemos fazer oração por todos os homens, pelas autoridades constituídas, por todos em geral. Aqueles que estão munidos de autoridade, podemos até não gostar de uma autoridade, ou achar errado aquele método que aquela autoridade está usando ou utilizando, mas nós precisamos orar. A Bíblia diz para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, orar por todos os homens, por todas as pessoas, isso é importante, porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento da palavra de Deus. Não é da vontade de Deus que nenhuma pessoa se perca. As pessoas se perdem porque não dão crédito à palavra do Senhor. Porém, eu e você, nós precisamos orar, precisamos proclamar a palavra do Senhor. Está escrito também que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta da sua impiedade e viva. Está lá em Ezequiel, no capítulo 18, lá, quando fala sobre o vaso do oleiro. Então, nesse capítulo, fala sobre isso aí, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que o ímpio se converta do seu caminho ímpio e viva. Ok? Então, a prática da oração. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele já estava próximo à sua partida, né? À sua morte, a sua partida para Deus, a sua partida para a glória, para o Senhor. Então ele disse o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ok? Então, daí a importância de combater esse combate da fé, ok? De se manter firme até o fim. E para isso, precisamos guardar a fé. Para isso, precisamos perseverar em Deus. Mediante os tempos em que estamos vivendo, aonde nós vemos ataque aí de várias formas, de várias maneiras, na área da política, na área tecnológica, na área social, na área religiosa, em várias áreas aí nós vemos aí ataques contra a palavra do Senhor. Então daí precisamos proclamar, ok? Então, para concluir agora, então nos diz assim: o mais importante é munir-se das armas espirituais para ganhar esta guerra, ok? Que é uma guerra espiritual que está travada, deixando de novo, né? relembrando aí, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que nos diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Então, tomamos posse da armadura de Deus, ok? E daí, eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ok? Então, se inscreva no canal, ok? Comente, compartilha, tá? Deixa o seu like, porque isso aí é importante para que o YouTube, né, visto que esse vídeo aí vai também para o YouTube, né, entenda também que o vídeo é relevante, ok? Que o Face entenda que é relevante o vídeo. Então tá bom, semana que vem tem mais, tá? Estaremos aí fazendo outros vídeos, provavelmente até antes de domingo, né? Mas é mais certo no domingo, ok? Continuaremos aí com as lições. Então, que Jesus te abençoe. Vou fazer uma oração breve, ok?
Meu Deus, eis aí essa vida, eis aí as famílias, eis aí as pessoas, meu Deus, que possam, meu Pai, estar atento à tua palavra, para que a palavra encontre guarida, Pai, nos corações, ó Pai. E em nome de Jesus, somente a tua palavra, somente o teu Espírito pode, Pai, mudar, meu Deus, libertar, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, para que seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu entrego a cada vida nas tuas mãos e abençoo todas as vidas, as famílias, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Que Jesus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.